Olá pessoal, tudo bem? Vamos a uma análise aqui para o mês de julho, levando em consideração o vídeo que eu gravei para o mês de junho. Então observe que olhando o Ibovespa, uma clara tendência de baixa para o índice. Houve um rompimento de um suporte na faixa de 61.600 pontos, que na semana anterior deixou um candle de indecisão e nessa semana deixou um candle de força, rompendo a média de 9 períodos e está em busca da média de 21 períodos, que coincide com o topo na faixa de 65 mil pontos. O que eu acredito que aqui realmente seja uma resistência um pouco mais forte e depois volta para confirmar o fundo anterior ou não. Vamos aguardar as próximas semanas. Olhando aqui agora os ativos, nós temos a Gen 11, uma clara tendência de baixa e agora deixou um candle de indecisão. E temos as médias inclinadas para baixo. O que pode acontecer caso venha romper a máxima da semana passada é a busca da média de 21 períodos, que coincide com uma resistência que eu lancei na faixa de R$ 1,46. O volume foi acima da média e o ativo está na região de sobrevenda. Próximo ativo, nós temos a LLL3, que conseguiu no gráfico semanal romper uma LTB e agora está andando de lado. Temos a média de 21 períodos como resistência e um suporte na faixa dos 12,60. Por enquanto, nada se fazer, a não ser que venha romper para cima ou para baixo essa pequena congestão. Vamos aqui a 1003. É um ativo que está em alta, podem observar. Houve na semana passada o rompimento da média de 21 períodos, a média das bandas e a média de 9 períodos. Deixa uma entrada essa semana no rompimento da máxima com o objetivo do topo anterior, mas nesse caso, se for entrar pelas bandas, como que funciona? Você vai buscar a banda superior, que vai estar mais ou menos no topo anterior também. Uma alta aí de aproximadamente 9%. BTOW3 foi um ativo que rompeu um suporte que eu tinha lançado aqui na faixa dos 21,50 aproximadamente. E agora está sobrevendido, o que pode ocasionar um repique, mas observe as médias móveis que estão inclinadas para baixo. E uma resistência forte aqui vai ser na faixa desses 21,50, que vai coincidir provavelmente com a média 9 e talvez a média das bandas. Bom, vamos ver aqui. BVMF3, um ativo que está em baixa, rompeu um suporte que existia aqui na faixa dos R$ 11 aproximadamente. Buscou suporte na faixa dos 10,20, 10,25 e agora, essa semana, está dando um repique, fechando aqui dentro das bandas, mas uma entrada que fica difícil, pois a resistência está bem próxima. E eu não procuro entrar quando o ativo está em clara tendência de baixa, apenas no repique. Eu prefiro entrar na confirmação do fundo anterior para uma alta com um pouco mais de consistência. BBRK3, se formos levar em consideração esse topo e aqui esse fundo, tivemos um outro topo aqui nessa região e agora o ativo está em tendência de baixa, deixando aqui um candle com volume acima da média
com uma alta de 3,24%, e a faixa de resistência aqui das médias móveis está muito próxima. Vamos aguardar o que vai acontecer com esse ativo, tendo em vista que ele precisa subir e confirmar o fundo anterior para reverter essa situação. BRML3 é um ativo que está em alta e agora deixou um candle bem interessante aqui sobre a média de 21 períodos e também a média das bandas, o que deixa uma entrada para a semana próxima no rompimento da máxima, com o objetivo do topo anterior, que gera um lucro maior que 9%. BRPR3 é um ativo que está em congestão. Não tem muita coisa a se fazer aqui. Bradesco 4. Bem, Bradesco conseguiu sair de uma congestão e romper aqui a média das bandas. Está entrando na região de sobrecompra. As bandas estão estreitas, médias inclinadas para cima. Temos uma resistência aqui agora no topo anterior, que caso alguém queira entrar, eu realmente não gosto de entrar tendo em vista o risco ganho ser muito pequeno. Mas ó, está 1 para 1, que o objetivo aqui é aproximadamente 5%. Bradespar, BRAP 4. Tivemos aqui uma clara tendência de baixa e agora, com essa semana, houve rompimento de um topo anterior. Observe aqui, repique até a média de 21 períodos, busca de um suporte que não chegou a ser o suporte anterior e agora, semana que passou, uma reversão. Então, BRAP 4 está bem interessante, rompeu a média de 21 períodos, média móvel de 9 também inclinada para cima, e agora temos uma resistência aqui nessa máxima aqui, vamos ver, aproximadamente uma alta de 7%. É um ativo que está interessante. Vamos ver o Banco do Brasil. Também andou de lado um bom tempo. Temos aqui a média de 21 períodos próximo da máxima. E caso realmente confirme esse rompimento, temos uma resistência aqui nessa faixa, que a meu ver não deixa um bom risco ganho, um lucro aproximadamente 3%. Braskem, então, BRKM5 é um ativo que está em alta, podem observar. Houve agora a busca de um suporte na média de 21 períodos. A meu ver, conseguiu alcançar esse suporte e deixa uma entrada para essa semana, caso venha romper a máxima da semana anterior. E o objetivo é o topo anterior, então vamos ver aqui 1,35, um lucro maior que 10%. Ativo interessante. Vamos lá. Bem, BISA 3, nós tivemos um rompimento de um suporte em 765, logo depois não confirmou o rompimento, voltou a subir a semana passada. Temos as médias 21 e 9 inclinadas para baixo. Aqui essa região é região de resistência. Vamos observar essa semana se consegue tocar aqui e romper essa resistência em
rumo aos 8,86. Por enquanto, nada a se fazer. CCRO3. É um ativo que busca um suporte que deixado em março e agora está com uma dificuldade de romper a média de 21 períodos. Vai ficar interessante esse ativo que parece uma congestão só quando romper o topo anterior. Que aí dá uma diferença agora de 5%, mas está muito indefinido esse ativo. Vamos ver aqui, CEMIG 4. Opa, ativo interessante. Está em alta. Veio buscar suporte na faixa da média de 21. A média 9 conseguiu também dar suporte ao ativo. E está em busca do topo anterior. Que na verdade não está em busca, ele foi rompido. Deixa eu colocar aqui. Isso, desculpa, ele foi rompido. Mas um candle ficou um candle de indecisão. Numa resistência rompida, se transforma no suporte, né? Provavelmente deixa uma entrada no rompimento da máxima da semana passada. CESP, vamos ver aqui se é essa ou se é... Desculpa, CESP 5. A CESP 6 é um ativo que está em congestão. Observem aqui, está andando de lado, então nesse momento não temos muita coisa a fazer. CETIP 3. A meu ver também está aqui uma congestão. Se vamos voltar aqui no tempo, observem que está numa situação um pouco parecida com o início do ano de 2010 e nesse mês de julho para agosto, houve o rompimento da máxima e o ativo disparou. Então quero chamar a atenção de vocês para essa pequena congestão aqui e caso venha romper esses 27,04 fica bem interessante. Então fiquem atentos com esse ativo nessa situação, pessoal. HGTX3 é um ativo que eu gosto bastante devido à alta que ele proporciona. Nesse momento encontrou suporte na faixa dos 33,30 e precisa romper os 36,90 para dar continuidade a essa alta, porque me parece que está aqui em uma pequena congestão. A média 21 períodos continua inclinada para cima, a média 9 também, o que deixa bem interessante caso venha romper essa máxima dos 36,90. Cielo 3 está em uma congestão há algumas semanas. Então no momento não temos muita coisa a fazer, mas observe as médias inclinadas para cima, média 21, média 9. É um ativo também interessante. No momento não temos muito o que fazer.
Vamos lá em Confab 4. Bom, Confab 4 tem um suporte na faixa dos R$ 4, resistência na faixa dos 4,45. Por enquanto nós estamos aqui na resistência, não conseguiu romper. Vamos ver se essa semana faz uma máxima maior que a máxima da semana anterior e consiga romper a região da média de 21 períodos, que é uma resistência bem forte. Caso consiga romper, fica bem mais fácil. O ativo volta à situação então de alta. Cosan também está em congestão nas últimas semanas, observe. Tendência de baixa e agora essa congestão, vamos ver se consegue romper os R$ 25 e voltar à alta do ativo. Fechou acima da média de 21 períodos. Vamos lá. Siri 3. Bem, Siri 3 também está aqui em uma congestão abaixo da média de 21 períodos, o que não é muito bom, e ela está inclinada para baixo. Vamos ver se consegue romper essa região aqui de resistência, que está na faixa dos R$ 17 e volta à alta dos preços. DASA 3. Bem, DASA 3 deixou um candle de indecisão sobre a média de 21 períodos praticamente. E é uma região aqui de suporte, na faixa dos 20,60. E precisa romper esses 21,75 para poder dar continuidade à alta dos preços. Conseguindo romper, eu vejo aqui a busca do topo anterior, que dá um lucro aproximadamente de 10%. Drogasil, Drog 3. Bem, Drog 3 está em clara tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E agora estabeleceu aqui uma faixa de dos 10,40 como suporte e tem resistência nos R$ 11. Vamos ver se consegue romper, mas temos a média de 21 períodos aqui que oferece uma boa resistência, que é praticamente um topo deixado no mês de maio. Vamos ver se consegue romper essa região. Duratex. Vamos lá, Detex 3. Essa semana conseguiu romper a faixa dos 13,27 e praticamente fechou aqui na média de 21 períodos. Vamos ver se consegue romper a máxima dessa semana e busca o topo anterior. O lucro não é muito bom, o risco-ganho não está muito bom. Por enquanto, vamos deixar o ativo trabalhar e que ele venha sentir depois o suporte nessa região de resistência que ele rompeu. Ecor 3, um ativo que, a meu ver, vive aqui uma congestão. Agora está tomando uma decisão, tá? Nessas últimas semanas. Observe aqui o rompimento desse topo aqui. Fez uma máxima, depois buscou suporte na faixa da média de 21 períodos e continua a subir. O que provavelmente vai acontecer é a busca do topo anterior. Então daqui
1,93, vamos ver aqui, dá um lucro aproximadamente de 7% até o topo anterior. LPL4 é um ativo que está em alta e agora buscou suporte na média de 21 períodos, ou desculpa, na média de 9 períodos. A média de 21 está bem aqui embaixo, bem tranquilo, que nada para cima. O que deixa uma entrada, pessoal, no rompimento da máxima com a busca do topo anterior, o que sinceramente eu acredito que vai romper e depois sentir suporte nessa faixa aqui. Vamos ver o que vai acontecer nos últimos dias aqui, nos próximos dias, melhor dizendo, da LPL4. Um ativo que está bem interessante. Embraer. A Embraer deixou um candle aqui de indecisão em região de suporte. O que pode oferecer é uma busca da média de 21 períodos ou até mesmo a resistência na faixa dos 12,85. O volume acima da média. A queda dessa semana foi bem pequena. Eu acredito que venha buscar essa faixa aqui de resistência. Even 3 deixou um candle de indecisão sobre uma região de suporte. O que provavelmente vai acontecer é a volta da alta dos preços, busca do topo anterior. Caso isso não venha acontecer, venha romper esse suporte na faixa dos 7,80, daí deve buscar o suporte aqui na faixa dos 7. EZTC3, um ativo interessante, topos e fundos ascendentes, e agora tomando uma decisão, sentiu suporte na média de 9 períodos, busca a região de resistência 17,60, 17,70. Realmente as médias inclinadas para cima devem romper essa região e volta à alta dos preços. Vamos ver aqui fertilizante Ehringer. O ativo está numa congestão, né, nos últimos dias, sobre a média de 21 períodos. Vamos ver se consegue voltar à alta dos preços e busca que o topo anterior, os 10,80, um lucro de 9% aproximadamente. Fibria 3, esse ativo está no suporte aqui bem mais longo. Deixa eu colocar aqui para vocês possam observar. O suporte junho, julho de 2009 que eu lancei e veio buscar. Bem, quando isso aconteceu, logo depois voltou a alta dos preços. Fez até uma máxima aqui em dezembro, mas o que não é nada garantido, tendo visto que nessa região veio buscar a confirmação do fundo anterior e voltou a subir. Aqui não, aqui nós estamos vendo uma clara tendência de baixa. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Então o ativo está numa situação um pouco complicada, mas está sobrevendido, o que pode ocasionar um repique até a média de 21 períodos e talvez uma confirmação do fundo anterior. Aí sim pode deixar uma entrada com uma boa segurança. Por enquanto, pessoal, tendência de baixa. Vamos ver Gafisa. Gafisa também buscou um suporte longo aqui que eu marquei em julho de 2009.
Clara tendência de baixa, pode observar topos e fundos descendentes. Um candle de indecisão dentro das bandas. Opa, interessante. Para quem gosta de operar contra tendência, essa é a hora, pessoal. Entrar no rompimento da máxima. Temos uma resistência aqui na faixa dos R$ 8, que foi um fundo anterior. Topo anterior. Temos aqui em 8,70. E fica interessante caso consiga fazer esse movimento, que dá um lucro aproximadamente de 14%. Então quem gosta de operar com tendência, temos GAFIs aí como uma oferta. Gerdau buscou um suporte longo também de abril, maio de 2009, e após um candle de indecisão na semana retrasada, fez um candle de força agora, essa semana, com lucro maior que 8%, buscou a média de 9 períodos e um topo que está bem próximo aqui. Deixa eu ver. Que agora tem uma resistência aqui com um pouco mais de 2%. Não é o momento de entrar. Vamos ver se consegue buscar a média de 21 períodos e confirmar o fundo anterior para reverter essa situação que está em clara tendência de baixa. Vamos lá, Gol 4. Gol 4 também tinha lançado um suporte aqui longo de novembro de 2009, mas vamos ver o que aconteceu. Houve uma reversão aqui, ou desculpa, não reversão, mas um repique, tá? Está se aproximando da média de 9 períodos, resistência parece que realmente foi rompida, 19,30. Caso confirme, fazendo uma máxima acima da máxima na semana passada. Pode ocasionar a busca do topo anterior, que tem uma distância aqui de 7%, que coincide com a média de 21 períodos. É o que pode acontecer. A entrada mais tranquila é quando confirmar o fundo anterior e voltar a subir. Vamos aqui. Hipermarcas. Bem, Hipermarca deixou um candle sobre um suporte e vocês observem que as médias estão inclinadas para baixo, clara tendência de baixa, sem discussão alguma. O que pode acontecer é um repique até a região da média de 21 períodos, que deverá coincidir com o fundo deixado aqui no mês de fevereiro, março, tá? Que é uma resistência forte. Vamos lá. Aqui não. ITSA 4. Bem, a meu ver, continua numa luta aqui pelo rompimento do topo anterior. Se nós levarmos em consideração esse fundo e aqui um topo em 11,80, um pouquinho mais aqui, 11,90, fizemos o fundo aqui e houve agora um pivô de alta. Cortou a média de 21 períodos. O que pode acontecer agora é que nós temos uma resistência nesse topo aqui, que deixa uma distância de 3%. E caso isso venha acontecer, se conseguir romper, temos um outro topo aqui deixado, que aí dá uma distância maior, no caso de 12%. E vindo nessa região, vamos aguardar um retorno para a região de suporte e depois a volta da alta dos preços.
YouTube 4 é a mesma coisa, provavelmente, vamos ver. É bem parecido. Aqui nesse caso tinha uma espécie de congestão e foi rompido também. E é onde foi rompido a resistência. Agora é um suporte. E a busca aqui do topo anterior, distância também de 3%. É bem parecido. JBSS3. Vamos lá, clara tendência de baixa há muito tempo. Na verdade, desde o final do ano de 2009. Tenta voltar, mas não consegue se manter em alta. E agora? Estamos aqui em uma congestão já de algumas semanas. E essa última semana teve um candle com uma alta de 6%, um pouco mais. Tem resistência aqui na faixa dos 5,70, 5,80, que são topos aqui. E também nessa faixa, né, temos a média de 21 períodos, que oferece uma boa resistência. Vamos ver se consegue romper essa região e depois testar a resistência rompida como um suporte. E aí deixa uma entrada bem mais interessante no gráfico semanal. JHSF3 é um ativo que está em alta e é bem interessante. Tem uma resistência aqui na faixa dos 4,80 que não conseguiu fechar acima. O que eu acredito, já que sentiu suporte na média de 9 períodos, continue a alta caso venha romper a máxima da semana anterior. Ativo também interessante no médio prazo e longo prazo. A Kepler teve alguns movimentos interessantes, né, em dias, semana retrasada, semana passada. Essa semana deixou um candle de indecisão, porque bateu na média de 21 períodos, resistência. Então vamos ver se confirma o fundo anterior em 23 centavos e depois volta a subir, rompendo o topo em 30 centavos. Por enquanto, não temos muita coisa a se fazer. Klabin. Bem, nos últimos dias vem a confirmação do suporte na faixa dos 5,60. Conseguiu deixar aqui tocar na média de 21 períodos com a média de 9. Temos a média das bandas inclinada para cima. E essa região é uma região de resistência. Vamos ver se consegue rompê-la. O volume foi um pouco acima da média. Vamos ver o que acontece com o Klabin. Lillis Blanc, LLIS3, um ativo em alta. E essa semana teve uma queda quase de 1,5%. Está sobre a média de 9 períodos. Geralmente nessa região consegue alcançar uma força e volta a subir, tá? Então fiquem atentos com esse ativo. O volume foi acima da média. Vamos ver o que vai acontecer essa semana que vai entrar aqui. Bem, Light. Light está em alta e agora precisa confirmar a continuidade dessa alta, rompendo esses 29, ou melhor, R$ 30, fica bem mais interessante para esse ativo. LLXL3 em congestão, tá? Temos a média de 21, média de 9 nessa região.
Então não temos também muita coisa a se fazer. Rente 3, a meu ver, é um ativo que está acima da média de 21 períodos. Essa região de suporte. Tivemos uma alta aí maior que 5% essa semana. Provavelmente continuará dessa forma. E a busca é pelo topo histórico. Vamos ficar atento aí com esse ativo. Porque ó, pode deixar um lucro aproximadamente 11%. Lame 4 entrou em tendência de baixa aqui algumas semanas atrás, até o início desse ano, e agora está revertendo essa situação. Encontrou suporte na faixa da média 21, média 9, e agora provavelmente buscará o topo anterior, que deixa aí um lucro de aproximadamente 4%, e depois rompido fica bem mais interessante. Desculpe. Loja Marisa, desculpa. Amar 3. Bem, a Amar 3 está aqui uma tendência de baixa. E agora eu fico aqui observando se vai romper o fundo anterior em R$ 23. Se isso acontecer, tá aqui menos 4, busca um suporte que dá uma venda aí com 13% aproximadamente. Observe que as médias se cruzando. Lojas Renner. Bem, Lojas Renner está aqui, encontrou suporte na faixa da média 21 períodos, rompeu a máxima da semana anterior e está em busca dos R$ 62,21. Lupatec, Lupa 3, isso. Clara tendência de baixa, houve um repique forte nas últimas semanas. Bem, e o que está acontecendo agora? Está andando de lado, é como uma confirmação do fundo anterior, hein, pessoal? Fiquem atentos com esse ativo, porque rompendo a média aqui de 21 períodos, a região aqui de resistência, ele vai longe, tá? Então fiquem atentos, deixa eu colocar aqui, 6, ó, lucro de 12%. Atentos com esse ativo aqui. Magazine Luiza está aqui numa região de suporte, mas por enquanto nada a se fazer, a não ser que venha romper a máxima da semana anterior e não renove a mínima. Aí fica interessante com a busca do topo anterior. Vamos ver aqui, um lucro aproximadamente de 8%. Magnesita, claro, tendência de baixa, últimas semanas congestão, bateu aqui numa região de resistência, nos 7,90 aproximadamente, e rompendo, temos aqui a média de 21 períodos, que vai coincidir com um topo anterior. O que fica interessante para o ativo é quando romper e voltar para buscar suporte na resistência rompida. Fica interessante uma entrada. Pomo 4. Pomo 4 nas últimas semanas também andou de lado, continua de lado. No momento não tem muita coisa a se fazer, apesar de que está acima da média de 21 períodos. Isso é importante. Mafrig.
andou de lado aí algumas semanas e essa semana rompeu uma resistência, gerou um lucro aí maior que 10% e está sobrecomprado, apesar que no gráfico semanal isso não é muita coisa. Vamos ver se volta a buscar aqui o topo anterior, uma distância de 8%, ou se vem confirmar a resistência aqui rompida como suporte. Vamos ver o que vai acontecer para essa semana já no ativo. MMXM3 é um ativo em clara tendência de baixa, deixou um candle de indecisão na semana retrasada. Semana passada uma alta de maior que 6%. Parece que vem buscar um topo anterior. Isso é interessante. Distância aí de quase 9,5% de alta. Então vamos ficar atento com esse ativo, porque isso deve coincidir com a média de 21 períodos e depois confirma o fundo anterior, caso venha voltar a subir. MRVE3 bem, está aqui numa região de suporte, temos a média 21 aqui como resistência. No momento não temos muita coisa a fazer nesse ativo. Mundial que se movimentou bastante. Mundial está bem interessante. Tendência de alta. E eu lancei aqui o Fibonacci para que nós possamos observar onde temos suporte, tá? O primeiro aqui em 1,85, caso o ativo venha a realizar, já que está sobrecomprado por demais. Vamos ver se vai respeitar a situação ou se rompe os 2,40. Natura, tendência de baixa, rompeu o fundo anterior e agora está em repique. Temos a região aqui da média 21 períodos como resistência, que é também o fundo anterior. Odontoprev, a meu ver aqui está em alta, média móvel de 21 abaixo dos preços e deixou aqui um candle sobre a média de 21 períodos. O que pode acontecer é alta dos preços no rompimento da máxima e busca do topo anterior. Deixa eu ver, 13,5, que dá um lucro aí aproximadamente de 8%. OGX. OGX, ela nesse momento veio aqui confirmar um fundo anterior e me parece que vai buscar o topo aqui deixado em 16,12, uma distância aí de pouco mais de 5%. Vamos ver se consegue romper essa região. E temos a média 21 períodos também como resistência, que é um fundo deixado aqui no início desse ano. Vamos ver se consegue romper essa região ou deve bater nessa faixa e voltar para confirmar o fundo anterior, e aí sim podemos pegar uma reversão. Pan-Americano. Está andando de lado ainda. Precisamos ver aqui o rompimento da faixa dos 6,60. Que vai ficar bem interessante.
PDGR3. É um ativo que está em congestão, não temos muita coisa a fazer. Vamos ver aqui, Petro 4. Bem, Petro 4 está confirmando aqui um suporte, ou melhor, desculpa, está tendo suporte na faixa aqui dos 22,80, não confirmação ainda. Agora começou um repique que pode chegar até a média de 21 períodos e vamos ver se consegue chegar para depois confirmar esse fundo, deixar nos 22,80. Por enquanto, só repique. Porto Seguro rompeu uma região aqui de suporte importante. E agora vamos ver se essa semana confirma esse rompimento fazendo uma nova mínima. PRTX3 é um ativo que deu um repique até a média de 21 períodos, observe aqui claramente. Agora está buscando a região de suporte e vamos observar se consegue aqui reverter essa situação e romper o topo anterior na faixa dos 13,65. Rapid 4 a meu ver aqui no gráfico semanal reverteu a tendência com esse candle aqui e agora a continuidade é rompendo esses 12,79, 12,80, porque busca o topo anterior que dá um lucro aproximadamente de 4%. Temos aqui a Redcar, RDCD3, que está de lado, congestão, apesar que está acima da média de 21 períodos, o que torna interessante para a alta do ativo. Rossi veio aqui buscar a confirmação de um suporte na faixa dos 12,55. Tem as médias móveis acima dos preços, o que deixa uma situação complicada, que é uma faixa de resistência. Vamos ver se consegue aqui romper com um volume alto e aí provavelmente conseguirá sair dessa situação aqui, que me parece uma congestão. Sabesp está em clara tendência de alta e deixou aqui um candle de decisão sobre a média de 9 períodos, uma alta de 0,21, mas provavelmente vai buscar o topo anterior, deixa aí uma distância de 2,5%, não é tão interessante, mas fica aí a dica, já que o ativo está acima da média de 21 períodos e quando toca nessa região, geralmente dá um rompimento de um topo anterior e a alta continua. CSN em clara tendência de baixa e agora tem aqui uma resistência nos 19,70. Parece que começou um repique, as médias inclinadas para baixo. Vamos ver se consegue chegar pelo menos na resistência dos 21,50 e confirmar o fundo anterior. Sul-América, Sula 11, está em congestão. TAM 4
TAM 4 nesse momento está em querendo reverter a situação. Observe aqui o rompimento da média de 21 períodos. Pessoal, de olho aqui em TAM 4. Está ficando interessante. 1,50, distância aqui de 3%. Não é muita coisa. Deixa eu ver aqui como que aconteceu em tempos anteriores. Depois da reversão, essa aqui foi bem menos demorada, mas foi uma reversão. E logo depois teve uma alta bem consistente. Então de olho aqui em TAM 4. Tecnisa. Bem, Tecnisa também está em tendência de alta. Houve uma reversão, desculpa, um candle de indecisão na semana retrasada. Essa semana deu uma entrada, continuidade da alta. Atentos também com esse ativo aqui. Telebrás. Bom, Telebrás tendência de baixa, clara. E essa semana, se formos levar em consideração esse fundo, esse topo, houve aqui a confirmação do fundo anterior e o rompimento do topo anterior, busca da resistência dos 9,20. E vamos ver se acontece isso com o rompimento da máxima da semana passada. O volume foi muito acima da média. Vamos ver isso aí. Telemar, TNLP4, rompeu um fundo anterior, confirmou esse rompimento e busca suporte na faixa dos 22,50, apesar que está entrando na região de sobrevenda. Telesp, TLPP4 é um ativo que está em clara tendência de alta, veio buscar suporte próximo da média de 21 períodos, topo anterior, R$ 43, e voltou a subir. Sempre fazendo volumes acima da média, pessoal, atento com esse ativo aqui, porque ele pode deixar bons lucros, tá? Também pelo pagamento de dividendos. Rompendo o topo anterior fica bem interessante. TIM 4 em tendência de alta, buscou suporte na média de 9 períodos e agora busca o rompimento do topo anterior. Ativo também interessante. Tractebel, vamos ver aqui. Tendência de alta, agora entrou em uma congestão e precisa romper um topo deixado aqui. Deixa eu ver a distância. 3,5. Uma distância de 2,5%. Transmissão Paulista. Bom, estava em tendência de alta, agora uma congestão. A média de 9 períodos está, e com a média de 21, está cortando o candle. Bandas bem estreitas. Vamos ver qual vai ser a situação aqui desse ativo. Última vez que isso aconteceu, vamos ver aqui. Quando houve o rompimento do topo anterior, subiu bastante. Vamos ver se vai acontecer isso. Rompimento do topo anterior. E uma alta um pouco mais consistente. Vamos ver aqui Usiminas. Usiminas. Isso, Usiminas 5. Suporte aqui na faixa dos R$ 13, resistência na faixa dos 14,30. Está em busca da resistência, média de 21 períodos bem acima e inclinada para baixo. Vamos ver se consegue chegar até essa região, que tem uma distância bem grande.
uma distância de 16%. Vamos ver se consegue chegar até lá. A Vale. Bem, a Vale, um ativo que está aqui em baixa. E agora, considerando esse fundo, topo, fundo aqui, houve rompimento do topo anterior. Uma reversão de tendência para a Vale do Rio Doce no gráfico semanal. Rompimento da média 9, média de 21 períodos. Então, considerando esse fundo, esse topo e esse fundo aqui, fundo acima desse, houve realmente um pivô de alta. Atenção aqui na Vale do Rio Doce. Deve começar uma alta bem mais consistente. Não é mais repique. Isso, a meu ver, aqui no gráfico semanal. Vale Fértil. É uma alta interessante aqui, rompimento de um topo anterior. Volume bem acima da média. Vamos ver se consegue, já que está sobrecomprada, se vem buscar um suporte em topos anteriores, que aí fica interessante uma entrada. Vamos ver aqui o último ativo, tendência de baixa, suporte em 16,77, resistência na faixa dos 18,30, está aqui em região de resistência, vamos ver se consegue suportar, se busca até a média de 21 períodos e volta para confirmar o fundo anterior e daí começar a realmente entrar em alta. Então é isso, pessoal. A todos meu muito obrigado e até a próxima.